A boca da cachorra, a boca da cachorra. Na boca da cachorra, na boca da cachorra. Começando mais um Na Boca da Cachorra Cast. Hoje eu tô com Leander. E aí, mano, como é que tá? Ô, salve, China, tranquilo? Tranquilo. Como é que você tá aí? Eu tô bem, mano. Tô bem tranquilo aqui em casa, tudo tranquilo. Uma honra estar participando aqui, hein? A honra é minha. Vamos já começar já na doideira aí. Qual os seus males da alma, mano? Aí é bom, eu tenho vários, hein, mano. Só que eu acho que o pior de todos é a preguiça. Ela te visita com frequência? Ou eu sou procrastinador, hein, mano. Tudo que dá pra deixar pra depois, eu deixo pra depois. Eu vou acumulando, quando vê, já tá numa bola de neve que eu não consigo me sair. Caramba. E é diária essa luta ou tem uma hora específica pra vir? Mano, é diário. Tem momentos que ela é um pouco mais. Por exemplo, tipo, depois do almoço, na hora de acordar, né? Acordar, você fala levantar da cama e tudo? É, levantar da cama, mano. Esquema de, tipo, colocar o alarme pra despertar 1 hora, ficar despertando de 10 minutos pra poder levantar. Caramba, mano. Desde criança você tem esse negócio aí? Desde pequeno, mano. O problema é que, tipo assim, quando eu era criança, minha mãe, ela sempre foi bem super protetora. Ela parou de trabalhar quando eu fiz ali uns 5 ou 6 anos. Então, ela fazia tudo em casa. Então, tipo assim, quando eu precisava lavar uma louça, algumas paradas, eu deixava pra depois minha mãe ir e fazia por mim. Então eu sempre fui muito preguiçoso, ao ponto de deixar as coisas pra depois até alguém ir lá e fazer por mim, entendeu? E aí a luta é diária pra ir contra. É meio que de família, se seus irmãos sentem a mesma coisa, ou é uma coisa individual sua mesmo? A parte da minha mãe ser super protetora, aí sim, é geral. Mas agora eu sou o preguiçoso da família, mano. Você é o mais novo? Sim, eu sou mais novo, sou o caçula, de 4 irmãos. Tudo homem? Não, 2 homens e uma menina, e eu. Caramba. Somos 3 irmãos, a irmã mais velha é a menina, e os outros 2 são do meio. É verdade, quando tem um monte de irmão assim, tem um que é mais... Você tem mais afinidade, ou todo mundo é todo mundo? Não, mano. Lógico, você que vai cuidando da afinidade ali, né, mano? Mas é verdade, quando eu, por exemplo, o irmão mais velho que eu tenho, é o que eu tenho mais afinidade, é o que eu troco mais ideia, é o que eu ando mais, entendeu? É o que eu sinto mais afeto por ele. Caramba, e a criação, se seu pai estava presente, como que era? Sim, mano. Apesar do meu pai ser alcoólatra, tá ligado? Eu sempre tive pai e mãe junto. Até hoje eles são casados. Eles já são casados já há mais de 25 anos. Vai fazer o quê? Uns 30, 32 anos que eles são casados. Caramba. E aí, tipo assim... Pode falar. E aí, na minha infância, eu vivi muita coisa que foi ruim pra mim, né, mano? Tipo assim, ver meu pai chegando bêbado e querendo quebrar a casa, querendo bater na minha mãe. Já aconteceu já? Já aconteceu. Só pra você ter uma noção de uma história da minha infância, teve uma vez que meu pai chegou muito louco lá de bebida, talvez ele tenha usado outra coisa também, ele tava muito agressivo, né, mano? Aí ele chegou já querendo quebrar tudo, xingando todo mundo. Aí meus irmãos, na época eu tinha o quê? Uns 4 anos. Meus irmãos me passaram pela janela do quarto, eu e meus irmãos nós correu, minha mãe ficou meio que tentando segurar ele, provavelmente ele deve ter batido na minha mãe, depois minha mãe conseguiu fugir. A gente subiu pra rua de cima, que a minha avó morava na rua de cima da minha casa, lá dos meus pais. E aí a gente ficou só escutando, né, mano? Ele xingando todo mundo, quebrando as coisas. Aí ele foi sair lá pra fora pra ver se encontrava alguém. Ele conseguiu, com uma pesada assim, sabe? Tipo, ele deu uma voadora assim no portão, que o portão caiu e era chumbado assim. Ele conseguiu arrancar o trinco chumbado com a força do pé. Ah, meio até possuído, né? Parece. Devia estar possuído mesmo, mano. Provavelmente, além da bebida, devia ter cheirado.
Caramba, ele já chegou a agredir os filhos bêbados ou não? Sem motivo? Então, quando ele ia querer bater em alguém, essas coisas, minha mãe entrava no meio. Então ele já deve ter agredido minha mãe já algumas vezes. Como eu era muito pequeno, eu não lembro muito dessa situação. Essa é a única situação que é o que eu mais lembro, né, mano? Só que com o passar dos anos, meus irmãos também foram ficando mais velhos, foram querendo se defender. Então, tipo assim, com o passar do tempo ele até diminuiu. E aí ele só ficava chato, não ficava mais agressivo. Ele só ficava lá enchendo o saco, sabe? Mas depois ele parou de ser agressivo, diminuiu um pouco na bebida. E aí virou mais a parada do alcoólatra mesmo. Não a parada do cara que bebe e fica agressivo, mas a parada do cara que, tipo, precisa beber uma dose pra poder ficar bem no dia. Ah, entendi. O corpo, embora adquira resistência, também chega uma hora que com pouca coisa já dá aquele efeitozão, né? Porque já tá meio que danificado, né? É isso mesmo. Seu irmão, é quanto tempo de diferença, assim, do mais velho até você? No começo foi uma escadinha. Primeiro nasceu uma irmã, aí foi 3 anos, nasceu o outro irmão. Depois mais 1 ano só, nasceu esse outro irmão. E eu fui nascer 9 anos depois. Quando minha mãe já tinha quase uns 30 anos. Inclusive tem até uma história engraçada do meu nascimento, né, mano? Que tipo assim, minha mãe, ela achava que não ia mais ter filho, né? Já tava com 30 anos, o mais novo tinha 9 anos. E aí ela começou a sentir um enjoo, umas paradas assim, umas dor na barriga. Aí fui no médico, né? E meu pai, ele é motorista de ônibus. Aí meu pai, ele estava fazendo a viagem, passava na frente do médico, deixou ela lá no médico e falou, quando eu voltar da viagem, eu pego você de volta, né? Uhum. Aí minha mãe foi, fez os exames e o médico falou assim, você tá grávida. Aí ela começou a se desesperar, chorou e que não sei o que lá, foi pro ponto, só conseguia chorar, totalmente desesperada, né, mano? Aí meu pai chegou com um busão, ela entrou, ela chorando, meu pai perguntou, o que aconteceu? Alguém te abusou, roubaram você, te bateram e tal. Ela, não conseguia falar dela. Eu tô grávida. Meu pai falou, oxe, só isso, um a mais, um a menos, não vai fazer diferença, não. Cara, seu pai foi muito bom essa história. Seu pai toma umas até hoje? Oxe, até hoje, filho. E não quer parar, não quer saber de parar, não, mano. A aparência dele tá derrubada pela idade? Não, porque todo final de semana ele joga bola. Entendeu? A gente lá em casa não tem muito hábito de comer besteira, essas coisas. A gente tem uma alimentação bem regrada. Tipo, todo dia é arroz, feijão, legumes e uma carne. Ele só tem barriga de cerveja, né? Parece um orangotango. Mas o bicho não tá acabado ainda, não. Ele ainda tá com uns 50 e poucos, né, mano? Ah, não. Tá novo, cara. Tem uns 57, mais ou menos. Caramba, e joga um fute ainda? Top, hein? Oxe, joga um fute, só os veteranos, mano. Perco tudo quando ele vai jogar bola, a camiseta lá, o time dele são os cachorrões. Aí é um bulldog, assim, com uma caneca de cerveja, assim, meio bêbado, tá ligado? Nossa. Os caras se sentem super representados, né, mano? Com certeza, com barrigão assim, tá ligado? A estampa fica até 3D do Bulldog. Indo um pouco mais pra frente, assim, na adolescência aqui, como que foi puxando o gancho do seu pai com bebida? Você começou cedo também, com as drogas aí? Na real, a minha história, ela é mais por... Não é hierarquia, qual que é o nome da parada? Hereditário. Meu pai foi alcoólatra, e aí sempre, tipo, chegava em casa brigando, o que gerou um sentimento nos meus 2 irmãos, e os 2 começaram a usar droga mais ou menos quando eu tinha ali de uns 8 para 9 anos, até menos, na real. E isso eles tinham, um tinha mais ou menos uns 16 e outro mais velho quase 20, vamos supor assim. Não, menos. Tipo assim, um tinha 13 e o outro tinha 15. Ah, sim. Juntos? Entendeu? E aí eles começaram a se envolver lá com o pessoal do bairro, tinha já... A biqueira lá no bairro também, então, era nova, então, tipo assim, foi pegando o pessoalzinho ali pra ser aviãozinho, depois começou a traficar essas paradas, o pessoal que era jovem ali que tava se formando naquela idade. Todo mundo era conhecido, é um bairro pequeno, eu morava bem afastado, lá é quase um interior, né, mano? Então era longe pra ir pegar, no caso. Era no meio do mato, aí criou uma biqueira lá no bairro, e é só aquela que tem, assim, tipo, em uns 30 quilômetros de distância, assim, em volta. Caramba, mano. Entendeu? Era quanto tempo ir de volta da sua casa até lá? Da minha casa era 10 minutos.
Menos até uns 5 minutos. Era tipo umas 5 ruas pra cima só. Caramba, então isso daí já acaba sendo bem terrível, né, mano? Oh, com certeza. E tipo assim, todo mundo da idade dos meus irmãos, os que não foram pra igreja, os que não se mudaram, todo mundo faz parte do tráfico. Hoje em dia é gerente, já morreu, tá preso, entendeu? Tá louco também, né? É, ficou maluco, entendeu? Então, pode falar aí. Então, querendo ou não, como todo mundo cresceu ali no bairro brincando muito na rua, e aí começou a se envolver com essa parada, dava dinheiro, né? E lá é difícil de arrumar trabalho, porque literalmente do centro pra minha casa eram umas 4 horas de viagem, até mais. Caramba, então, mano, sério? Eu morava muito longe, mano. A casa dos meus pais, só pra você ter noção, o pessoal zoa lá que é perto da tribo dos índios. Nossa, e realmente quase Entendeu? é mesmo, né? Mas no meio do mato tem uma... índio, tem nóia lá dentro, né? tem uma tribo de índio perto lá de onde eu moro, tá ligado? Caramba. Não onde eu morava, né? Que agora eu mudei mais pra cidade. E é melhor? E aí? Te melhora aí? Ou é muito melhor, mano. Eu tô a 1 hora do centro da cidade agora, eu trampo a meia hora. E querendo ou não, por exemplo, pra mim ir no mercado antes, eu tinha que pegar um busão que demorava meia hora. Agora, se eu quiser, eu desço a rua e tem um mercado. Caramba. Isso me faz lembrar que agora, exatamente 11h37 aí, tem muita cadelada aí? Muita cachorrada, muito barulhada? Então, agora não. Mas até umas 10 horas tava tendo uma cachorrada aí, os macacos passando de moto. Agora, graças a Deus, tá bem tranquilo. Eu tava numa caminhadinha com o Hélio aqui, agora antes de colar aqui, né? Aí a gente passou numa viela, cara. Você acredita que os caras fecharam a viela, umas famílias lá? Só bruacas. Nossa. Só louco. Que a gente passou todo pá lá. Foi top. Uhum. Ver o contraste, né? Aqui ainda, tipo, tem essas patifarias, mas não é tanto, né, mano? O pessoal ainda tem um pouco de senso. Né? Mas sexta-feira, de gente do lado? a casa que eu tô é no fundo de um quintal, entendeu? Então, tipo assim, não tem nenhuma casa colada em volta. Aqui também, na onde eu moro, é no meio da favela, mas na onde eu moro é a avenida principal. Então não é favela mesmo, mas se eu for um pouquinho mais pra lá, eu entro no meio da favela, no meio de beco, essas paradas. Então você tá no esôfago da cachorra aí, tipo, só ir reto que você já cai na... Com certeza. Quais trabalhos você teve, assim, durante a vida? Eu iniciei a minha vida de trabalho como menor aprendiz na Sabesp. Eu passei num concurso público. Depois do concurso público, eu ganhei um curso no Senai, junto com o concurso. Então, tipo assim, eu tenho, entre aspas, uma boa experiência. Aí depois, durante a pandemia, né, porque assim, eu saí da Sabesp, como era contrato por tempo determinado, eu não conseguia ser efetivado lá, eu precisava de outro concurso. Aí veio a pandemia, não abriram novos concursos, fechou todos os concursos por causa da pandemia, e eu fiquei desempregado no tempo. Aí depois um primo meu, que inclusive foi quem eu comecei a andar, que me apresentou as drogas e tudo mais, esse primo meu, ele tava trabalhando de marreteiro num terminal. Sabe aqueles caras que ficam com uma banquinha de doce vendendo coisa dentro de um terminal? Uhum. Aí já eu comecei tava usando droga ele já? Já tava acabado já. Aí eu comecei a trampar junto com ele, né? E aí eu fiquei lá uns 2 anos. Depois eu ainda saí lá dessa banquinha de doce que ele tinha. Fiquei trabalhando com um negão, imigrante lá do Senegal. Ele vendia máscara, óculos e relógio. Top, mano. Ele conseguia trocar ideia de boa? Ele conseguia, mano. Ele falava mais ou menos bem o português até. Ele falou que tinha feito um curso de português. Só que era mais engraçado o jeito que ele falava. Aí eu fiquei trampando com esse negão quase uns 2 anos nesse terminal aí. Só que só trampa a nóia, mano. É muito zoado. Tá ligado? Só trampa a nóia. A real é essa. Ele saiu fora do Senegal lá, por que será? A gente falou? Mano, é porque lá é um país muito pobre, tá ligado? Aqui em São Paulo, ou no Brasil em si, você consegue ganhar dinheiro muito fácil. E os caras manjam, porque os caras, por exemplo, não tem preguiça de trabalhar de domingo a domingo. Entendeu? Uhum. E aí eu saí de lá por quê? Se liga no trampo. Você trabalha 12 horas em pé, você fica vendendo coisa pra quem tá passando, oferecendo assim. Se a polícia vir, você tem que correr, é capaz de levar um esculacho e perder a mercadoria, ou até ser preso.
Qual que é a diferença disso? Qual que é a diferença disso pra trabalhar na biqueira? Isso daí ainda é menos pior, né, mano? Mas já aconteceu de dar uns pinotes, umas carreiras assim? Sim, oxi, eu nunca perdi mercadoria porque eu era ligeiro e não usava droga. Mas quanto de gente lá brisada não conseguia correr quando os polícia colavam, ô rapa, oxi. Eu era quem gritava que já tava lá na frente correndo pra guardar as paradas. Caramba, e o negão já caiu numa dessa daí? Sim, o negão uma vez ele se fudeu, ele tinha uma mala cheia de relógio, de corrente, uns 3 pau assim em mercadoria. Nossa. O policial veio e não falou nada, não foi tipo aquela algazarra do pessoal correndo. Os policial chegou assim, tranquilo, parava na frente da banca e falava assim, perdeu, já era. Nisso ele perdeu 3 pau de mercadoria, mano. Caramba, mano, e quem sabe? Nesse dia eu não tava, porque se eu tivesse eu não ia perder não, ia meter o louco. Oxe, mas teve negão que já deu até murro na cara lá dos policial, mano. Caramba, e era o quê? Civil mesmo, normal? Não, policial militar. Eles primeiro chegavam, tomavam as mercadorias, depois chamavam o caminhão do Rapa. Nossa, e eles fazem a festa depois, né? Oh, com certeza, mas aí depois os caras pagavam uma propina lá pra pegar a mercadoria de volta e os caras devolviam. Ah, era assim que funcionava? Eu não sabia disso. Não. Os caras pagam uma propina lá e aí eles devolvem a mercadoria. Aí o cara bota pra vender de novo no mesmo lugar, só que aí ele deu um prejuízo ali de no mínimo uns 500 conto. Nossa, e é tudo na caruda. É tudo na caruda, os caras não tá nem aí, mano. E depois veio algum outro trampo? Aí depois é o trampo que eu tô agora, né, mano, que não faz muito tempo. Minha esposa começou a trabalhar num call center. Aí ela me indicou, não que ela me indicou, ela falou lá do site lá pra eu entrar, eu entrei, fiz a inscrição, em uma semana eles chamaram pra fazer uma entrevista, fiz a entrevista, falou assim, depois de amanhã você vem pra assinar a carteira. Fui lá, assinei a carteira, aí eu comecei a trampar nesse call center, comecei a desenrolar, aí surgiu uma parada de uma promoção lá, e aí com 7 meses na empresa eu virei supervisor. Já tem mais ou menos uns 8 meses que eu tô lá como supervisor lá desse call center. Caramba, mas é assim mesmo? Você chega e vai metendo biruta? Tem facilidade? Sim, mano. Eu tenho facilidade em aprender, eu desenrolo rápido, entendeu? E aí, tipo assim, conforme eu vou desenrolando, o pessoal vê meu potencial e eu tenho capacidade de liderança. Então, sim. O pessoal viu que, tipo assim, em 4 meses eu já tava expert no produto. Por quê? Porque eu fiquei estudando lá nas bibliotecas de conhecimento que os caras tinham, eu ficava estudando. Então, tipo assim, eu sei de todos os processos lá relacionados ao produto que eu trabalho e eu ajudava todo mundo. Então, eu interagia com as 3 equipes lá que tinha desse produto, ajudando o pessoal, dando apoio, suporte. Tirando dúvidas, né? Tirando dúvida, ajudando o pessoal novato. Meu supervisor na época fazia o quê? Ele me deixava em pausa, sem atender, para eu ficar dando auxílio pro pessoal novato. Caramba, e quando você foi promovido, foi a diferença quanto no salário, assim, a mais? Mano, o dobro. Sério? Antes eu ganhava um salário mínimo e aí dobrou. Cara, então hoje você tá, tipo, de boa. Aí, por exemplo, depois que eu virei supervisor, minha esposa saiu do trampo, porque ela tá correndo atrás do estágio dela. E aí, um pouquinho antes de eu ser supervisor, a gente veio morar junto, né, mano? Então, quanto tempo já? A gente vai fazer agora em dezembro 1 ano já que a gente tá morando junto, casado. E de relacionamento? Quanto de relacionamento já vai fazer 3 anos também no ano que vem. Caramba, você falou isso daí, deixa eu dar um recado pros migtais aqui. Migtal, você vai morrer. É só isso. O que você acha desses caras aí? Mano, é o que eu tava até comentando com um parceiro meu agora há pouco. Querendo ou não, as pessoas elas acham que se elas forem contra o sistema, elas vão estar sendo melhor do que as outras. Mas na real, você não pode ser contra o sistema, porque isso já é pensado. Sim. Aquele cara, por exemplo, que vai falar assim, não, o sistema tá assim, então eu vou lutar, eu vou me revoltar, eu vou ser um revolucionário. Os caras que realmente comandam o sistema já previu isso daí. Então eles vão usar você para poder propagar o que eles querem. O que você tem que ser? Você tem que ser inserido no meio do sistema e tirar proveito dele. Sim, da melhor forma. Então eu acho que esses caras aí que fica sendo misógino na internet, os caras que falam de política, tudo isso aí, mano, o esquema é ganhar dinheiro em cima de tudo isso.
Então, quando eu vejo um cara, compre meu curso aqui pra ser Alpha Spirit, tá ligado? Esses caras aí estão tirando um proveito em cima dos trouxas que acreditam que estão sendo controlados pelo sistema, e através de um curso de um cara que fala Alpha Spirit, vai conseguir ser um pouco menos macaco. Você é louco, realmente. Você já fez alguma coisa que você nunca falaria pra ninguém? Putz, já fiz várias. Principalmente na época que eu usava droga compulsivamente, né, mano? Você disse que isso foi seu primo que apresentou tudo. Como é que foi esse dia? Você lembra? Eu lembro, mano. Na real, eu lembro exatamente de todas as partes. Na real, conforme eu via o uso lá dos meus irmãos crescendo, em vez de eu criar uma resistência, ver que era lixo, né? Eu queria fugir da realidade. Por conta de talvez algum trauma de infância, do meu pai, essas paradas, talvez eu queria fugir dessa realidade, então eu sempre gostei de coisas que me trouxessem prazer. Então, por exemplo, masturbação, comida, qualquer parada que me trouxesse um tipo de prazer, eu sempre fui muito compulsivo. Sim. E aí, uma vez eu achei uma paranga que o meu irmão tinha deixado cair. Na real, primeiro começou com um cigarro, né, mano? Esse meu primo me apresentou o cigarro, aí a gente fumava escondido e pai, que não sei o que lá, lavava a boca com pasta de dente, tá ligado? Sim. Você tinha quantos anos? Isso eu tinha o quê? Uns 11 anos, 11 pra 12 anos, mais ou menos. Caramba, você fuma ainda hoje? Ainda fumo, mano. Qual infelizmente, mas infelizmente assim? essa desgraça. Não, o maço comigo dura uns 3 dias, eu fumo pouco e ainda quero parar com essa desgraça, mano. É que eu realmente gosto de fumar, eu assumo, mano. É horrível, é uma merda. É uma desgraça. É literalmente você tá puxando fumaça e achando legal. Mas eu gosto de fumar, mano. Eu sou entusiasta da parada. Então, tipo assim, eu procuro fumar cigarro diferenciado, importado. Já fumei tabaco pra cachimbo. Já fumei charuto importado, essas porras, sabe? Mas eu sei que isso é um lixo e uma hora eu vou parar, mano. Só que como eu gosto dessa parada, por enquanto ainda não. Você pode se considerar um tabaco maníaco, então. Eu meto um cope de apreciador, mas na real eu sou só um viciado. Não, mas daí você ganhou o meu respeito, porque aqui é pra pessoa ser ela mesma, e eu gostei da resposta. Você nasceu você tem quantos anos? Eu tenho 20, mano. Você nasceu Nasci em 2002. Caramba, mano. É jovem pra caramba. Aham. Mas me conta mais, qual que foi a primeira, assim, que você viu? E aí, tipo assim, nisso que eu tava falando, meu irmão deixou cair uma paranga lá. Aí eu vi e tal, olhei assim, peguei, escondi assim, aí eu cheirei, isso aqui é droga, né, mano? Eu não sabia o que era especificamente, mas eu já desconfiava. Eu chamei esse meu primo, eu sabia que ele sabia desenrolar, né? Aí eu chamei ele, falou, isso aqui que eu achei e tudo mais, e a gente foi tentar fumar junto. Aí a gente pegou um papel de pão, a gente foi dormir na casa da minha avó, que era umas ruas acima, e de noite, assim, a gente foi lá pra trás do quintal, onde ela criava uns patos, umas galinhas, tentar fumar. No final das contas, a parada caiu tudo, a gente não conseguiu fumar direito. Aí, mais ou menos uns 3 meses depois, na escola, eu comecei a me envolver com o pessoal lá do fundo da sala, me envolvi com um repetente, que era a Nóia. Vixe, que nem eu. Aí eu falei, não, eu meti o cope, né? Não, que eu já fumei essa parada e tudo mais, isso e aquilo, e pá, quando vocês for fumar me chama, isso e aquilo. Aí teve um dia que o cara falou, não, e aí, gordinho? Que na época eu era bem gordão, né, mano? Eu sempre fui bem gordão, agora que eu tô metendo shape. Mas você tinha quantas, assim, qual era a sua esfera, assim, a atmosfera? Como assim, atmosfera? Você fala, tipo, minha peso. vibe? Não, seu peso na época. Putz, eu acho que eu tinha o quê? 1,65 com 90 quilos. Caramba. Eu era bem gordão. Tá. Hoje em dia eu tô com 1,73 mais ou menos, com 85. Então, mas eu já cheguei a 100 quilos já, mano. Bem gordão. Caramba, quem tem 100 quilos é o Helios. Mas o Helios tem 100 quilos de puro músculo, né, mano? Eu era só gordura, as tetas caídas. Sério, mano? Sério? Tinha teta de gordão. Tipo, mas você se sentia muito mal, mano? Como isso te afetava muito? Isso me afetou na época da escola, principalmente ali no começo do ensino fundamental. Por exemplo, só pra você ter uma noção,
eu sempre fui bastante inteligente. Então, da primeira até a terceira série, eu era reconhecido como aluno do ano, aluno leitor, eu lia pra caramba, né, mano? Eu ia na biblioteca, e aí, tipo assim, os professores falavam assim, todo mundo tem que pegar um livro pra ler. A mulher que cuidava da biblioteca, ela me dava 5, e eu lia tudo, entendeu? Sim, então eu ganhava honra ao mérito, no final do ano eles faziam umas patifarias lá, de dar uma medalhinha, que não sei o que lá, eu era considerado praticamente o melhor aluno da escola. E aí eu comecei a sofrer bastante bullying por ser nerd e por ser gordinho. Foi aí quando, tipo, minha cabeça virou e eu me revoltei um pouco. Aí, mais ou menos na quinta série, e aí na quarta começou. Eu lembro até de, tipo assim, com uns 10 anos, 9 anos, chegar pra uma professora que era amiga até da minha mãe, pá, já tinha dado aula pra mim e pros meus outros 2 irmãos. Chegar pra ela e falar assim, mas e aí, Leandro? Você era tão bom, tão estudioso, o que aconteceu com você? E eu, pivetinho, com 9 anos, cheguei, olhei pra ela e falei assim, então, professora, é que eu cansei, sabe? Agora eu quero curtir a minha vida. Então eu não ligo mais pra escola, não quero saber de estudar, eu sei que eu vou passar fazendo as provas, então agora eu só quero curtir a minha vida. Mas na verdade parece ser um mecanismo de defesa e fuga que estava tipo, sendo atentados pelos malucos lá de Sabe o que aconteceu? Quem me zoava era o pessoal popular. Então o que eu fiz? Eu me juntei com o pessoal popular para ser amigo deles e ao invés de eu ser zoado, eu zoava as outras pessoas junto com eles. Eles se fudiam porque era todo mundo idiota, era todo mundo macaco. E como, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que, se eu focar numa parada e ouvir direitinho, eu vou conseguir absorver. Eu não copiava, meu caderno era tudo em branco, só bagunçava. Só que na hora que a professora estava explicando, eu prestava atenção. Então eu sempre ia muito bem nas provas e só fazia algazarra. Entendeu? Aí foi aí que você começou a sair pros rolês degenerados ou não? Não, eu comecei a sair pros rolês degenerados lá pelo primeiro ano. Aí, tipo assim, na quarta ali eu ainda era um bom aluno. Da quinta até a sexta, eu fui considerado o pior aluno da escola. Nossa. Eu fui do melhor para o pior aluno da escola. Aí o que aconteceu? Minha mãe achava que era influência dos meus amigos. Então eu fui e minha mãe me mudou de escola para uma escola lá mais perto da cidade para me colocar, quando eu fosse pro primeiro ano, para uma escola reconhecida lá, apesar de ser pública, uma escola reconhecida para mim poder passar no Enem, fazer uma faculdade, essas paradas. Foi nessa escola aí que eu fumei maconha pela primeira vez. Inclusive, a história de eu fumar pela primeira vez, cara, é surreal. Por quê? Eu me juntei com esse cara aí que eu tinha falado mais cedo, né, que era repetente e era nóia, mano. Era óbvio que o cara era nóia. Aí eu sempre fui muito beta, entendeu? Sempre, tipo, ficava correndo. Eu acho que ele acabou de inventar uma palavra, que é o fantasma. Corrano. Atrás de menina, como eu era gordinho e feinho, as meninas não queriam saber de mim. Então eu ficava lá correndo atrás das meninas, achando que ia ter alguma coisa. E aí eu sempre cheguei tarde em casa. Ou não? Rolava nada, mano. Eu só fui, tipo, realmente desenrolar depois do primeiro ano do ensino médio, que aí eu comecei a namorar. Mas antes, eu só betava as minas e não conseguia nada, só temperava. Pros outros comer. Ai, é terrível. Aí, se liga na história do meu primeiro uso. Aí, tipo assim, eu tinha tentado lá com meu primo e não tinha dado certo. Aí eu falei, não, vamos lá. Aí a gente foi pra uma loja de doce. Aí esses moleque roubou uns chocolates. E aí umas minas comprou um salgadinho. A gente saiu e, tipo assim, a gente foi andando, né, pra cidade, né, tipo, pra dentro lá dos bairros, perto de um ponto final de ônibus. E aí os moleques tava lá, né, já de chavando, pá, pra ir bolar, que não sei o que lá. E de repente, né, eu tô andando com um moleque e mais 2 meninas. Aí eu ouço uma buzina de ônibus. Bip, bip, bip. Aí quando eu olho pra trás, é meu pai. Meu pai tava fazendo aquela linha ali
E aí eu entrei no busão, falei, e aí, tudo bem e tal? Ele falou, o que você tá fazendo com esse monte de moleque aí, esse monte de maloqueiro e tal? Aí eu já meti o migué. Não, eu tava só indo acompanhar lá as meninas e tal, né? Esses moleques eu nem sei o que eles estão fazendo aqui, mas eu sempre levo as meninas, porque eu realmente sempre levava as meninas na escola, na casa delas, depois da escola. Aí seu pai olhou pra você e pensou assim, tá, vou fingir que eu acredito em você, né? Sim! Aí meu pai falou, tipo assim, como eu sempre fui um cara muito beta, que não tinha namorado, essas coisas, então ele falou assim, é mulher, então pode ir. Mas ele falou, ó, eu vou ir lá no final, daqui 10 minutos eu tô voltando, eu quero você no ponto pra gente voltar pra casa junto. E não, tudo bem, né, mano? Aí meu pai foi lá pro final do ônibus, aí eu continuei com os moleques, a gente entrou num beco, os caras terminaram lá, e aí eu fumei a parada. Tipo assim, eu dei uns 3, 4 tragos, bem fortão mesmo, nem tossi nem nada. E aí eu fui, ó, rapaziada, até mais, o cara me emprestou um perfume, passei um perfume, ó, rapaziada, até mais. Tô metendo macho porque meu pai daqui a pouco tá passando. Aí eu fiquei lá no ponto esperando, eu falei, caralho, não vai nem dar brisa. Fumou e não acontece nada comigo, Cara, né, mano? você maconhou e foi encontrar com seu pai pra voltar pra casa. Isso aí, tá ligado? Aí, Nossa. tipo, eu achei, caralho, não vai nem dar brisa, né, mano? Eu fumei muito pouco, não tô sentindo nada, isso, aquilo, né? Quando pensa que não, depois de uns 2 minutos, aí eu comecei a me sentir meio tonto, minha visão baixou, eu fiquei com um olhar meio escuro, sabe? Aí começou a bater a brisa. 2 minutos depois, para o busão do meu pai. Entrei no busão, Entrei no busão e comecei a disfarçar. Segurei assim naquele ferro ali que tem ali na frente, do lado do motorista. Minha boca começou a ficar seca e ao mesmo tempo salivando demais. Eu senti a minha primeira brisa quando, tipo assim, se os meus pulmões começassem a ficar cheio, tá ligado? Como se a fumaça tivesse preenchendo, assim, os meus 2 pulmões, tá ligado? Eu conseguia sentir, assim, a fumaça dentro do pulmão. Uma sede, tudo rodando, eu não conseguia ficar com o olho muito aberto e trocando ideia ainda com meu pai pra ele não perceber que eu tava brisado. Uma sede sem poder pedir água, porque senão ele ia desconfiar e tal. E agora... Mas ele percebeu? Não percebeu, graças a Deus. Você acha que seria digno de tomar uma surra ali na hora? Era digno de levar um belo num cacete. Essa viagem aí foi realmente a mais longa, por quê, mano? Porque, tipo assim, eu comecei a sentir a brisa, era como se, tipo, o tempo tivesse andando mais devagar, entendeu? Então, tipo assim, eu comecei a sentir, por exemplo, o movimento da minha mão era como se estivesse em câmera lenta. Então, tipo assim, eu mexi o dedo, sabia que eu tinha mexido o dedo, só que eu só conseguia sentir a sensação de eu ter mexido o dedo 1 segundo depois. Então era como se eu tivesse, tipo, mexendo o dedo 2 vezes, sabe? Tipo, em câmera lenta, assim. Sim. A viagem que, tipo assim, era o quê? Uns 40 minutos? Pra mim durou umas 3 horas. Entendeu? Nossa, imagino que é terrível. Aí eu fui pra casa, fiz um pratão, coloquei tudo que tinha na geladeira, pai. E aí depois isso virou um hábito, né? Tudo que tinha na geladeira, se tinha presunto, eu colocava no meio do prato, arroz, feijão, farinha, macarrão, tudo que tivesse na geladeira eu pegava e colocava. Tudo. E bagaçava, isso virou um hábito depois. Fazia uns miojos atômicos, mano. Pegava E sua mãe percebia, não? Minha mãe não percebia, mano. Aí, mas essa, tipo, foi uma vez, e aí eu só fui começar a usar de verdade depois, uns 5 meses pra frente, quando eu comecei a andar de verdade com esse meu primo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a andar de verdade com esse meu primo, ele me apresentou, eu comecei a trampar lá na Sabesp, então eu tinha dinheiro. Então, tipo assim, da primeira vez ele já me apresentou a biqueira, falou, é ali que compra, vamos lá, eu fumei junto com ele. Deu essa mesma brisa que eu tinha falado de ser em câmera lenta, eu achei legal, da hora, colocava um fone de ouvido, parecia que, tipo, a música tava batendo assim na minha cabeça, eu via tudo colorido, assim, quando eu fechava o olho. Sim. Então, tipo assim, querendo ou não, ele já tava avançando já em outras coisas também? Sim, ele já tava degenerado já, ele já tava, tipo assim, não recorrente, mas ele já tinha aprovado cocaína, entendeu? Então, tipo assim... Foi com ele que você se apresentou também pra você, não? Não. Foi depois, sozinho. E aí, tipo assim, conforme eu sempre fui muito desenrolado, como eu sempre andei com os populares lá na época da escola, então eu sempre fui muito desenrolado. Eu sei falar com qualquer pessoa e chegar em qualquer lugar. Sim. E aí, tipo assim,
Ele me apresentou lá a biqueira, da segunda pra terceira vez praticamente, eu já tava indo comprar sozinho. Ele me ensinou como bolar, depois de uma semana eu já tava bolando o meu próprio baseado. Entendeu? E como eu trabalhava, eu sempre tinha dinheiro, porque eu só dava o meu VR pra minha mãe e o resto do dinheiro ficava comigo, eu não precisava pra nada. E torrava tudo? Torrava, eu comprava droga suficiente pra um policial me parar e olhar na minha mochila e eu ser preso por tráfico de tanta droga que eu andava na minha mochila. E aí você, que nem você falou das compulsões que você tinha, então com isso daí foi a mesma coisa. Foi pior, porque aí eu encontrei alguma coisa que me tirava totalmente da minha realidade. E como eu sempre... E eu achava que eu era mais malandro que todo mundo, né? Porque assim, eu tinha cara de nerd, eu usava óculos, era gordinho, ninguém desconfiava, eu era inteligente, minha família nunca desconfiou, só foi descobrir quando eu já tava num estágio muito avançado. Então, tipo assim, eu sempre... Ah, não, eu sou certinho, nunca fui parado por um policial, não ficava no meio de um monte de cara, usava minha droga no reservado. Então, já tomou uns enquadros já? Nunca tomei um enquadro na minha vida. E olha que eu já passei por situação de sair com droga no bolso da biqueira e trombar de frente com a viatura da polícia e os caras nem olhar na minha cara. Os caras falavam assim, esse mano aí tá... tá só passando aqui, é um nerd, tá ligado? E eu achava que com essa máscara de eu ser nerd, ninguém percebia. Só que aí depois eu fui descobrir, né, que quando começou a ficar avançada a parada, todo mundo percebia e só fingia que não via. Fingia que não acreditava. Entendeu? Cara, e foi quanto tempo depois que você já avançou também em outras coisas? Em menos de um ano. E o quê? Por quê? Não te dava mais a... Porque assim, quando eu comecei a fumar, eu já comecei a fumar todo dia, não foi tipo assim, um no final de semana, não, eu comecei a usar droga todo dia, entendeu? Eu me encontrava com esse meu primo... Acordava e já ia. Aí depois acordava, já usava droga pra ir pra escola, aí quando saía da escola usava droga pra ir pro trampo, do trampo quando eu saía usava mais droga, e tipo isso em uns 5 meses usando, entendeu? Aí eu provei lança-perfume, entendeu? Gostei. E aí, tipo assim, aí eu comecei a sair pros rolês de maluco, né? Aí eu comecei a frequentar lugares como o centro de São Paulo, Paulista, né? E nessa época da escola eu só andava com bissexual, com lésbica, gay, travesti... Comunista, só a pior espécie da sociedade. E você ainda se achava o máximo, né? Com certeza, né, mano? Eu me achava o alternativo, diferente de todo mundo, né? Na real, era só mais um macaco. Enquanto você usava os negócios, você conseguia ainda continuar sociável assim, tranquilo? Sim, eu só ficava chato. Entendeu? O pessoal já falava, você tá um pouco a mais. Para de falar um pouco aí que eu não parava de falar. Mas eu sempre fiquei muito suave, entendeu? Você pegava os outros pra descarregar a pilha? Nossa, eu começava num assunto e começava e não parava de falar. Puta, mano, aí... Já arrumou as brigas por causa disso, não? Não, eu sempre fui muito da paz. Nunca arrumei briga com ninguém, sempre fui suave, entendeu? Cara, e você me contou que você até fez parte do BNA lá, como é que foi isso? Quando os meus irmãos começaram a virar realmente um problema pra minha família, que começou a usar umas drogas mais pesadas, começou a ficar assim, né, mano? Aí um deles foi internado. Por quê? Porque ele ficou devendo uma biqueira, o cara veio cobrar ele de morte. Aí minha irmã, ela virou psicóloga. Ela fez faculdade de psicologia e começou a trabalhar com dependência química. Aí minha irmã internou o meu outro irmão, né, mano? O mais novo ainda, não o mais velho. O mais velho não quis. Aí, e detalhe, ele já até tinha um filho, né, mano? Ele teve um filho com 17 anos, com uma menina de 16. Nossa. E tipo assim, a situação era o quê? Ele pegava o dinheiro que ele trampava assim, não parava no trampo, né? Depois começou a trabalhar na biqueira e tipo assim, o dinheiro que ele pegava era pra ele usar droga. Então faltava as paradas pro moleque, minha mãe e meu pai tinham que ajudar pra poder não faltar as paradas. Caramba. Aí ele foi internado. Foi pra uma clínica, lá na clínica ele conheceu lá a NA, né, mano, Narcóticos Anônimos. Inclusive, só fazendo um adendo aqui, né, mano, eu sou só um membro, eu não falo em nome de Narcóticos Anônimos, né, mano. Eu só tô contando aqui a minha experiência que eu tive
com um programa de Narcóticos Anônimos, mas eu não falo em nome deles, né, cara? Se você quiser conhecer melhor, você pode ir numa reunião aí que você vai conhecer, né? A gente tem por aí por todo o Brasil. É só entrar lá no site que você vai conhecer mais sobre a parada e como é que funciona. Sim. Aí ele entrou numa clínica que os caras usavam os 12 passos de NA. Aí ele começou, fez parte, virou membro. E eu fui em algumas reuniões com ele, tá ligado? Então eu, desde sempre, isso foi antes de eu começar de verdade a usar droga. Eu frequentei algumas reuniões lá junto com ele, isso e aquilo, pra acompanhar, tá ligado? Aí esse meu outro irmão, o mais velho, aí ele desandou mesmo, começou a trabalhar na biqueira também. Aí ele foi expulso de casa por causa do meu pai, que os dois só brigavam, ficou morando em barraco, que tipo não tinha energia elétrica. Mas ele brigava por causa disso. É. Aí ele arrumou treta depois com a minha irmã. Mas numa treta tão sinistra que essa história é muito louca. O meu irmão começou a arrumar treta com a minha irmã, que ela não aceitava, né, mano? Aí minha mãe, por exemplo, deixava ele lá em casa, tomar um banho, comer um prato de comida, minha mãe nunca negou. E meu pai e minha irmã, mais generalzão assim, nunca gostou. Falou, não, enquanto ele estiver usando droga, ele não é nem pra estar aqui dentro de casa. Nossa, top. É, aí minha mãe meu pai e minha irmã começou a ser mais assim com ele, aí ele pegou a raiva da minha irmã, e aí teve um dia que os dois brigaram lá, quiseram sair no soco, e aí, tipo assim, eu morava num sobrado, né? Aí ele queria derrubar a minha irmã da laje do segundo andar, assim, pra, tipo, matar ela, drogado, entendeu? Vixe, mano. É. Aí meu pai foi, separou os dois, e que não sei o que lá, minha irmã ligou pra polícia, aí ele tentou fugir e tal, só que aí a polícia achou ele, pegou ele, e tipo assim, a polícia só ia levar ele lá pra passar o efeito da droga e ia soltar de novo. Ele, algemado dentro da viatura, na psicose da droga que ele tava usando umas drogas sintéticas. Na psicose que ele tava, ele quebrou com a cabeça o vidro da viatura, pulou da viatura e saiu correndo, algemado. Aí os caras prenderam ele por depredação do patrimônio público e desacato à autoridade. Aí ele ficou uns 3 dias, né, que deram um mata-leão nele pra ele ficar suave, aí ele ficou uns 3 dias no hospital. E teve lá um julgamento, né, mano? O juiz ia decidir que ele ia pro manicômio judiciário. Nossa. Só que aí a mesma irmã que há 2 dias atrás ele tinha tentado matar, foi lá e conseguiu reverter. Falou, não, a gente vai internar ele numa clínica compulsória, isso e aquilo, que não sei o que lá, e o juiz aceitou. Aí ele foi pra uma clínica compulsória, aquelas que, tipo, tem grade, os caras ficam fechados e pá. Ficou lá mais ou menos 1 mês, 2 meses. Perto do Natal, lá pelo dia 20 de dezembro, mais ou menos, ele fugiu dessa clínica, de madrugada, na chuva, ele abriu assim, tipo, jogou a telha pra cima assim, pulou o telhado, e detalhe, a clínica era lá no meio do interior, ele andou mais de 30 km de madrugada com uma mala na chuva, até chegar ao terminal de ônibus mais próximo, pegou um metrô, foi pra casa da namorada que ele tinha lá no meio da favela. A primeira coisa que ele foi fazer foi usar droga. E aí voltou pra casa, né, mano? Quando a gente finalmente achou que, tipo assim, a gente tinha se livrado do problema, que agora ele tava internado, ele ia ficar bem, ele voltou. Aí todo mundo já ficou desesperado. E agora? O que vai fazer? O que não vai? Que não sei o que lá. E esse meu irmão é o que eu tenho mais afinidade com ele, entendeu? Esse doidão? É. E aí, tipo assim... Só pra você ter uma noção, ele me buscava na escola, e aí a gente voltava correndo, ele me buscava de bike, ia na garupa, a gente fazia um trajeto assim de tipo uns 20 minutos de bike, a gente fazia em 5 minutos, ele arregaçando assim no pedal, pra gente poder ver Naruto no Bom Dia e Companhia. Essas coisas marcam mesmo, né, mano? Marca, mano. E aí a gente sempre trocou muita ideia, por quê? Ele não trocava ideia com a minha mãe, que minha mãe ficava lá chorando, queria que ele saísse dessa situação, meu pai só brigava, minha irmã só brigava, e eu, como não entendia muito, eu era o único cara que ainda conseguia trocar ideia com ele. Aí ele tava lá, ele tava todo transtornado, não, só vou pegar minhas coisas e vou embora, não sei pra onde eu vou, provavelmente ia, sei lá, ia pra ficar lá no meio do centro como mendigo, ia trabalhar em alguma biqueira, alguma coisa assim. Aí ele tava tomando banho, eu tava trocando ideia com ele, né, mano, aí... Eu acredito que foi um poder superior, tá ligado? Eu acredito que Deus me usou naquele momento
E aí eu parei assim e pensei, caramba, mano, eu preciso ajudar meu irmão. O meu outro irmão já tava fazendo parte, né, de Narcóticos Anônimos e tinha conseguido parar de usar droga. Aí eu cheguei e falei assim, mano, você quer ajuda? Se você quiser ajuda, eu posso te ajudar. Nem sabia como, mano. Por isso que eu falo que eu fui usado por Deus ali naquele momento. Aí ele falou, não, mano, se for de você, eu aceito a ajuda. Eu falei, beleza, então eu vou te ajudar. Nessa mesma hora eu liguei pra esse outro irmão nosso. Falei, mano, o nosso irmão fugiu da clínica, tá assim, tá assado, a gente precisa ir pra uma reunião de Narcóticos Anônimos agora. Aí eu falei, é mesmo, então vamos, fechou. Nosso irmão veio e foi eu, ele e esse outro irmão aí pra uma reunião de Narcóticos Anônimos. E aí, graças a isso, ele tá sem usar droga até hoje. Quantos anos já faz? 5 anos isso aí. Caramba, que maravilha. E detalhe, de 1 a 2 anos depois de tudo isso aí que aconteceu, ele que me levou na reunião de Narcóticos Anônimos, onde eu ingressei pra poder ficar sem usar droga. Porque aí foi a ajuda ao mútua, foi, né? Foi ele que te chamou depois pra ir, porque você tava zoado também. Ah, porque eu fiquei muito zoado, né, mano? E aí, como os outros dois já tava limpo, aí eu virei o problema familiar. Porque, tipo assim, depois de toda essa situação, dele conseguir parar esse e aquilo, eu, mais ou menos depois de uns 3 meses, fui eu que comecei a usar droga. E como meu uso foi muito compulsivo, foi desenfreado, eu fiquei mal em 1 ano, tá ligado? Em 1 ano eu virei um completo degenerado. Só que eu não apresentava isso pra sociedade. Por quê? Porque eu tinha meu trabalho, porque eu ainda estudava, porque eu ainda conversava com as pessoas. Só que por dentro eu tava destruído, tá ligado? E era o que mais te zoou? Mano, por incrível que pareça, a maconha foi a pior parte. Porém, o que mais me deixou assim mal mesmo foi o álcool. Com pó você não teve problema muito? É por causa que eu não cheguei a usar muito, né, mano? Quando eu cheguei ali na cocaína, foi aí que eu entrei pra dentro de Narcóticos Anônimos e consegui parar, entendeu? Ah, bem no início, no caso, né? Bem no início, quando eu comecei ali a usar de verdade ali, foi quando eu falei, não, peraí, eu vou morrer, né, mano? Por quê? Porque qual que foi a situação? Teve uma época, né, mano, e detalhe, como eu passava essa máscara, né, de, não, eu sou nerd, isso e aquilo, eu nunca tive medo. Então eu guardava minhas coisas na bolsa, sem esconder. Se alguém abrisse minha bolsa, ia achar lá minhas paradas e acabou. Eu nunca escondi de verdade pra ninguém perceber essas coisas, sabe? Uhum. Fazia na caruda. E aí teve uma hora que minha irmã começou a desconfiar, minha mãe também já começou a desconfiar, esse meu irmão também. Aí eles acharam minhas coisas, né, mano? Aí eu fui pra Narcóticos Anônimos porque eu era um problema familiar. Não porque eu realmente queria parar. Sim, mas você se deu bem na hora lá? Sim, eu fui muito bem acolhido, né, mano? Ajuda demais, né, mano? É só que lá não é que nem aqui que a gente acredita que é cachorrada, né, mano? Lá os caras realmente acreditam que é uma doença. Por quê? Não é só com droga a parada, tá ligado? É com qualquer coisa que me dê prazer. Então, que nem eu falei, pornografia, nicotina, álcool, Filosofe a respeito disso daí da pornografia aí. Você também tava osso? Sim, mano, putz, não... era todo dia, né, mano? Todo dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, né, mano? E aí, qual que é a parada, né, mano? Já chegou ao ponto de ir pra banheiro de serviço? Sim. Isso aí banheiro, pensa, com 15 anos, eu usava no banheiro de serviço lança-perfume e me masturbava no banheiro do serviço. Com 15 anos de idade. Totalmente cara, degenerado. Eu ri de aqui, mas é pra chorar, pra não chorar, mano. É, pra não chorar, mano. Eu era muito degenerado. Muito degenerado mesmo, tá ligado? E hoje em dia ainda te atormenta esses negócios? De vez em quando, mano. Agora que eu sou casado, tá mais tranquilo. Entendeu? Eu não preciso mais ir atrás. Só que no começo do casamento ainda foi difícil até largar, tá ligado? Já aconteceu de te pegar vendo? Não, nunca aconteceu. Graças a Deus, cara, que é terrível. Eu tive um relacionamento antes do que eu tenho hoje em dia que aconteceu isso daí e depois só foi ladeira abaixo. É, mano, não tem como você manter, né? E principalmente também porque a sua mente fica destruída, né, cara? Porque você não começa mais a enxergar o mundo como ele realmente é. Você só começa a enxergar a parada como se fosse... Com um olhar estragado, né? Como se fosse tudo relacionado a sexo, alguma coisa assim, entendeu? Você tem religião? Na religião, não, mano.
Só que eu acredito em Deus, tá ligado? Eu acredito num poder maior do que eu, que possa me devolver a sanidade, né, mano? E hoje em dia, o que você mais tem pensado assim? Mano, o que eu mais tenho pensado é aquilo que eu tinha falado sobre se aproveitar do sistema. Porque assim, o que eu mais vejo hoje em dia é que literalmente está polarizado. Eu não tô falando de política, não. Eu tô falando polarizado das pessoas que não ligam pro sistema e fazem parte dele, e as pessoas que acham que são contra o sistema. O que eu mais penso ultimamente é como eu posso tirar proveito dessas duas. Como que eu consigo ganhar em cima disso? Como que eu consigo ganhar alguma coisa em cima da pessoa que tá, eu sou contra o sistema, eu sou revolucionário, e como eu consigo tirar proveito da pessoa que é enorme, tá ligado? Sim. Você se sente melhor quando está sozinho ou quando está rodeado de pessoas? Eu me sinto bem nas duas situações, mano, só que eu gosto de parada mais reservada. Não gosto de ficar no meio de multidão, não gosto de tipo, ir em festa, essas paradas. O meu rolê perfeito, assim, é, tipo, se encontrar com uns amigos meus, uns 3, 4, assar uma carne, ouvir uma música e conversar, filosofar. Caras pretendem ter filho? Pretendo sim. Tem alguns nomes assim? Então, mano, eu queria ter uma menina chamada Maria Luísa. Você sempre teve esse nome na cabeça? Na real foi depois de um tempo, né, mano? Depois de um tempo eu gosto muito do nome Malu, né, mano? Então Maria Luísa é o nome que eu queria, só que eu tô novo ainda, né, mano? Eu preciso primeiro criar um patrimônio, ter minha própria casa, né? Eu tenho consciência disso e minha esposa também tem essa consciência, né, mano? Então, tipo assim, eu acredito que daqui uns 7 anos mais ou menos, quando eu já tiver minha própria casa, essas paradas, aí sim eu vou pensar em ter um filho, alguma coisa assim. Beleza, eu vou te falar uma coisa, você vai entender depois. Essas coisas acontecem em uma ordem totalmente desordenada. Sim. O que é indispensável numa amizade pra você? Mano, primeira coisa é não levar as coisas tão a sério. Porque eu brinco com absolutamente tudo. Eu sou um cara, uma das coisas que, tipo assim, meu pai ele não é um cara ruim. A única coisa que estraga ele é a questão do alcoolismo. Porque ele sempre foi um cara muito divertido, engraçado, a gente levava a vida de um jeito muito leve, então eu sou o cara que faz muita piada com coisa séria. Pra você ser meu amigo, você sabe que do nada eu vou soltar uma piada de humor negro, ou senão eu vou zoar com uma situação ruim, e não é que eu tô dando menos relevância ou achando que aquilo não importa. E sim que, pra mim, se você olhar pras coisas com um lado de humor, aquela coisa vira um problema menor, entendeu? Entendi perfeitamente, eu sou assim, desse jeito também. É meio que um pouco otimista, mas na real é uma parada assim de tipo, se você olhar só pro problema, vamos supor, né, uma parábola aqui. Se tem uma cobra na sua frente, você fica morrendo de medo. Puta que pariu, e a cobra, e você só consegue olhar pra cobra e, putz, e agora é o problema, você só fica focado naquilo. Você não consegue olhar pro seu lado ou ter uma visão de terceira pessoa que bem do seu lado tem um pau que você pode matar a cobra. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a parada que muitas pessoas não conseguem resolver os problemas da vida delas é porque elas não conseguem parar de olhar pro problema e tentar achar uma solução. Momento Provérbios Chinês com China! Difícil é ganhar um amigo em 1 hora. Fácil é ofendê-lo em 1 minuto. Esse é um provérbio chinês na boca da Cachorra Cast. Realmente, a prova disso, a gente pode observar que se você for falar bem de alguém, você vai passar mais ou menos, talvez 15, não, bem menos, uns 8 a 10 minutos falando bem. Agora, se você colocar ele na boca da cachorra para falar mal, ixi, você vai conseguir passar madrugadas e madrugadas falando.
Beleza? Esse foi o momento Provérbio Chinês. China, pode continuar a entrevista aí, por favor. Beleza, papaio. Você acredita que acontece o que depois que você morre? Cara, eu acho que depois que a gente morre, a gente fica num estado literalmente de sono profundo. Eu não acredito que existe vida após a morte. Eu acredito sim na ressurreição de Jesus quando ele voltar. Mas eu não acredito que, tipo, você fica num purgatório, que sua alma fica vagando por aí. Não acredito nada nessas merdas. Eu acredito que a vida é isso que a gente tem aqui. Acabou? Acabou. Pode ser que tenha céu, né? Depois, quando Jesus voltar. Só que isso a gente não sabe, só vai saber quando ele voltar. Havendo reencarnação, você queria vir como? Rico. Em que país? Lá eu acho que pra ser provavelmente... amigo do seu senegalês lá ou não? Não, Deus me livre. Eu queria nascer num país da Europa, alguma parada assim, entendeu? Que um país mesmo. Pode falar o que você quiser. Eu acho que eu queria nascer num país assim, tá ligado? Que não é nem tão conhecido, mas também é um país top. Tipo uma Suíça, tá ligado? Uma Áustria da vida. Um país que a educação básica é bem desenvolvida. Porque eu acredito que a pior parada do Brasil não tá literalmente relacionado ali. A educação. Não, a educação do Brasil é boa, mano. As pessoas que não dão realmente o valor à educação. Você chora? Não, é muito difícil eu chorar. Eu tenho até dificuldade pra chorar, mano. De eu acho que é as coisas também ou não? Não, demonstrar eu consigo demonstrar bem meus sentimentos. Quando eu tô com raiva, quando eu tô triste, né? Às vezes eu visto algumas máscaras, eu ainda tô trabalhando tudo isso, né, mano? Mas sentimentos bons também. Sim, sentimentos bons. É que como eu levo a vida de um olhar mais humorado, mais otimista, é muito difícil eu ficar triste. Só que quando eu fico triste, né, eu aprendi depois, né, com o passar do tempo sem usar droga também, seguindo a programação lá dos 12 passos, a entender como é que funcionam meus sentimentos. Então eu também gosto de ficar triste, eu aproveito aquele momento de tristeza. Não é mais uma parada, porque assim, na época da droga, né, mano, se eu tava feliz, eu ia usar droga. Se eu tava triste, eu ia usar droga. Qualquer coisa era um motivo, mas desculpa. Se tivesse aniversário de criança já era motivo, seu aniversário, alguém morreu, tudo. Eu acordar era um motivo pra eu usar droga, né, mano? Então, tipo, hoje em dia eu aprendi a literalmente apreciar meus sentimentos. Entendeu? Então, tipo assim, eu sou um cara que, quando eu tô triste, eu gosto de realmente colocar uma música ali, numa vibe mais assim, mais pensativa, né? Como eu ainda fumo, fumar um cigarro, tipo assim, na meia-noite, olhando pras estrelas. Cuidado que você for lua cheia, você pode se transformar. Qual dos 5 sentidos você não conseguiria viver sem, mano? Putz, mano, eu acho que assim, que eu não conseguiria viver sem mesmo, é sem a visão, mano, porque não ver as coisas eu acho que é uma das piores coisas que existe. Mas um sentimento, assim, que eu ia mais sentir mal é sem a audição, porque eu sou muito ligado à música, cara. Eu acredito que... eu toco violão, e engraçado que a minha história com o violão é até engraçado, por quê? Quando eu fui tentar aprender algum instrumento, sempre gostei muito de música, muito mesmo, né, mano? Da batida, da sinfonia, os arranjos harmônicos. E aí, quando eu fui tentar aprender a tocar violão, eu não conseguia tocar e cantar ao mesmo tempo a música de outras pessoas, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu conseguia tocar, beleza, conseguia cantar sozinho, só que quando juntava os dois, eu não conseguia, mano. Isso me deixou tão frustrado, que eu falei, quer saber? Foda-se. Os 3 ou 4 acordes que eu tinha ali aprendido, eu comecei a treinar eles, treinei eles, e eu fui fazer minhas próprias músicas. E tem alguma de cabeça assim, que você pode soltar uma poesia aí? Tem sim, mano, tem sim. Inclusive eu escrevo às vezes música até bastante em inglês, né, cara? Caramba, e aí, tipo assim... É um bilíngue. Com o passar do tempo, né, mano, de tanto videogame, essas paradas, eu desenvolvi um pouco e eu manjo bastante do inglês, né, mano? E aí, assim, conforme eu fui passando o tempo, eu criei, assim, mais de 10 músicas ali pra mais.
Agora eu dei uma parada um pouco, mas eu até tenho um violão aqui em casa e tal, faz um tempo que eu não pego nele, mas eu tenho umas músicas, mano. E a primeira que eu criei, ela é bem simples, tá ligado? Ela é embasada em 3 acordes simples, e eu cantando a parada e acabou. E fala de que, assim? Geralmente eu falo sobre sentimentos. Na época, né, também eu era muito betinho, então eu geralmente falo sobre sentimentos de amor, mas eu tenho qualquer tipo de música. Então, tipo assim, todos os estilos. Eu tenho uma música que ela é mais rock, eu tenho uma música que ela é um reggae, eu tenho uma música que ela é mais puxada pro MPB, que é em português, entendeu? Você lembra alguma estrofe dessa daí? Sim, lembro sim. É que eu não canto muito bem, né, cara? Não, pode eu só acho que falar como se fosse um poema aí. Uhum. A música é em inglês, que ela é assim. É assim. Come, let's go in our life. Come, let's go in all the rock you can hear my heart beat. If you can, give me your hands, because you're young and dance in the rain. Dance this, if you can. Aí por aí vai. O que eu entendi é que você invocou o Shao Kahn do Mortal Kombat, falou de Bird, que deve ser passarinho. Em português fica como? Em português fica assim: venha, vamos lá, em todo rock, venha, vamos lá, sentindo a música, porque você é jovem e dança na chuva. E venha comigo dançar junto. Eu até me perdi aqui, nem lembro mais como é que é, mas é assim. Pra compor isso daí? Na época, e até é engraçado, né, mano? Eu sempre tentei compor música brisado e eu nunca consegui. Nunca. Então essa foi sempre normal. Geralmente, o melhor momento pra mim criar uma música é quando eu mais tô triste. É quando eu tenho, assim, pensamentos profundos mesmo, entendeu? Sim. E durava muito tempo esse processo aí? Sim, mano. Às vezes eu ficava 3 meses trabalhando em uma música. Às vezes, por exemplo, eu tenho vários projetos aqui, que uns eu tenho só a letra, outros eu tenho só a melodia, porque eu não manjo tanto, assim, de composição harmônica e tudo mais. Às vezes eu meto um louco que eu faço um acorde que eu nem sei qual que é o nome, só que, putz, o som dele vai bem com o outro, então eu mando e boto uma letra pra cima e acabou. Caramba, top mix. Fez lembrar uma minha aqui, que é: todos os dias esquecemos de realmente nos olhar no espelho, de tentar entender o porquê da ânsia dos nossos desejos. Sim, eu sou você. Existem coisas que levam tempo e coisas que o tempo leva. Sim, eu sou você. Para nós, pequenos peixes causam comoção, e em mentes oceânicas, baleias dificilmente se agitam. Leio coisas em papéis e leio olhos, e às vezes penso que enlouqueci. Aí por aí vai. Top mix. Essa daí é cavernosa. Top mix. O Leandro, queria que você voltar um pouquinho. Queria que você falasse como que você foi o seu processo de sair disso daí, do mundo das drogas, e algumas cadeladas, assim, algumas histórias aí que você fala, puta, isso foi bestial. E eu tenho várias cadeladas, né, mano? Como eu disse, eu sempre andei no meio de lésbica, sapatão, essas paradas, né, mano? Então, tipo assim, eu dei muita cadelada, coisa assim de, tipo, se eu realmente não tivesse encontrado ali a salvação ali, digamos assim, né, a salvação, eu ia ter me perdido muito. Por exemplo, eu era muito de ir pra Paulista, essas paradas, lá na Augusta, né, mano? Você chegou a pintar o cabelo também? Não, só não cheguei a pintar o cabelo, mas de resto, filho, umas cadeladas feia mesmo. O pessoal vai até desconfiar aí de mim. Mas então, uma cadelada que foi muito, muito feia minha mesmo, mano, foi o quê? Eu comecei lá, né, a ir pra esses rolês, então, tipo assim, foi eu e uma menina que falava que era trans, né, mano? Falava que era homem. E aí depois reverteu a palavra e falou que não. Não dava pra saber? Na real, ela parecia mais homem do que mulher, tá ligado? Puta que pariu. Aí, beleza, eu fui nessa cadelada aí com ela aí, a gente começou a beber, a gente comprou lá uns litros de vodka ruim, sabe aquelas Ascov de sabor, dessas paradas? Cara, eu comecei a beber
sem mentira nenhuma pra você, China. Eu bebi 1 litro sozinho, nós comprou 2 garrafas, eu tomei metade de cada uma. Eu tomei 1 litro os negocinhos sozinho. também, não? Sim, eu fumando cigarro pra caralho, fumando maconha, essas porra tudo. Aí eu dei o PT, né, mano? Eu fui pro banheiro do Starbucks, né, tinha comprado lá uma parada, já fiz mó algazarra, derrubei lá um cappuccino lá do Starbucks, comprei um chá lá e eu fui pro banheiro. Vomitei, tá ligado? Eu realmente passei muito mal, ao ponto de eu cair no banheiro e desmaiar. Fiquei meia hora desmaiado em cima do meu próprio vômito. Que delícia. Tá ligado? E aí depois eu levantei e fui pra casa, me perdi do pessoal, não sabia mais onde ninguém tava. Graças a Deus eu nunca perdi nada assim, né, mano? Só que era desse nível que eu ficava, né, mano? Nossa. Teve uma vez também, né, mano? Que eu fui num rolê que era um show de rock, assim, bem lá onde eu morava, no meio do mato. Então, tipo assim, era realmente uma festa bem underground, assim. Tinha umas bandas cover, pá, umas bandas iniciante. Aí eu fui nesse show de rock, era uma festa fantasia. A melhor parte era o quê? Isso foi um dia antes do Enem, eu fui pra essa festa aí, escondido da minha mãe e tudo mais, né, mano? As ideias, eu ia fazer o Enem, tá ligado? Aí eu fui pra essa festa aí, tá ligado? Aí a gente foi de Kiss. Então um parceiro meu, tal, a gente pintou o rosto, pá, isso, aquilo, né? E aí um amigo meu, é importante que isso depois mais pra frente vai ficar mais engraçado. Ele usou uma canetinha, né, pra fazer uma marcação assim do desenho, depois a gente pintou o rosto e foi pra lá, né, fantasiado, pá. Aí nessa festa eu bebi pra caralho, fiquei muito louco. Pulei no fogo. Quando começou a tocar Jump in the Fire do Metallica, eu pulei no fogo. Que tinha uma fogueira lá rolando. Aí eu pulei assim, tipo, no meio do fogo, assim, no meio das brasas, saí rolando. Mas você lembra disso nitidamente? De falar, mano, lembro homem brasa ali. Lembro que eu também comecei a trocar uma ideia com a mulher, que ela falava que era anarquista, só pra poder fumar da maconha dela, que eu não tinha. Ela me negou, falou que não ia me dar e tudo mais, me deu uma lição de moral. Mulher me dando lição de moral. Mas, tipo, como assim? Ela era velhaca, broaca? Era velhaca, uns 40 anos mais ou menos lá, numa patifaria de rock, bebendo e usando droga. E sozinha? Não, com um grupinho lá deles, né? Só broaca. Só broaca, mano. E aí eu sei que eu não sei como, eu tava tão bêbado que eu não sei se eu confundi com mulher, com não sei o que lá, eu acho que eu peguei um viado lá. Pare! Uma parada assim, nesse Mas nível. Mas deu uns beijos ou meteu o drump? Acho que meti uns beijos, não lembro mais dessa parte direito, entendeu? Eu sei que no outro dia, quando eu saí de lá, era umas 6 horas da manhã. Eu tinha que acordar às 8 pra ir fazer o Enem. Nossa. Aí eu cheguei em casa, tá ligado? Em vez de eu entrar, tomar um banho, meter lá um copo e dormir pra minha mãe não perceber, que eu fui escondido. Eu cheguei, não consegui tomar banho e deitei na cama e dormi de calça jeans e tudo, com o rosto todo pintado, né? Depois minha mãe percebeu, aí ela me acordou pra ir poder fazer o Enem, eu ainda tava bêbado, né, mano? Dormi 2 horinhas ali, tomei um banho, tentei tirar a tinta do rosto, tirei a tinta, quando eu fui ver, sabe a canetinha que eu tinha passado pra marcar? A canetinha era permanente, não saía nem fudendo do meu rosto. E o Enem? Resumo da situação, eu fui fazer o Enem bêbado e com o rosto todo marcado de canetinha. Passou pelo menos aquela porra? Não consegui terminar a redação, escrevi só metade e fui bem ainda. E aí, durante o Enem, a instrutora lá, a mulher que tava aplicando a prova, depois no segundo dia falou que... E aí, tipo assim, eu tenho o costume de que em provas, eu baixo a cabeça, assim, dou uma descansada, uns 10 minutos, quando minha cabeça tá cheia. A mulher falou que teve uma hora que eu baixei a cabeça e dormi por umas 2 horas seguidas. Nossa senhora, que papelão. Foi loucura, com o rosto todo marcado e pá. E fui bem ainda. Na prova lá que eu fiz, era de humanas e pá, eu tirei uns 500. A redação eu só consegui passar metade a limpo, ainda tirei 300, ficou só a metade.
Nossa. Mesmo bêbado, tava bêbado, não tinha passado o efeito. Que eu cheguei 6 horas e saí 8, saí umas 9 horas mais ou menos, acordei 8, só tomei um banho, ainda tava meio bêbado. Foi no Enem que minha esposa me reparou, né, mano? A gente estudou junto, só que a gente nunca foi muito amigo do outro. Na real, ela nem gostava de mim, né, mano? Teve uma época da escola que eu até gostei dela, dei até uma cartinha pra ela. Depois de uns anos eu descobri que essa cartinha aí, ela chegou em casa e rasgou minha cartinha. Nossa. E aí, hoje em dia, a gente tá casado, né, mano? Não, eu tava até escutando umas minas falando que às vezes a mina é muito nova na escola, quando ela fala que não gosta do maluco, na verdade é porque ela gosta, só tá metendo louco. Uhum, mas também na época eu era muito zoado, né, mano? Não deixava ninguém estudar e ela sempre foi meio nerdzinha, né? Você se dá muito bem? Sim, a gente se dá bem, né, mano? Lógico, como todo casal a gente tem as brigas, né, mano? Mas eu gosto pra caramba dela, eu sei que ela gosta de mim. E a gente, como agora eu parei de usar e ela sempre foi muito centrada, né, mano? A gente é muito maduro, então a gente tem consciência. A gente decidiu que ia vir morar junto. Ela, tipo assim, não foi porque ela tava grávida, não. A gente decidiu que ia construir uma vida junto, ia construir um futuro e uma família, entendeu? Sim. Era de 2002 também? Sim, ela tem a mesma idade que eu. Com o mesmo signo também, não? Não. Ela é 1 mês de diferença. Eu sou virginiano e ela é taurina. Cara, você é virginiano, cara. Sou virginiano, mano. Que doideira, cara. É. Tem mais alguma charopeta aí? Não, e detalhe, continua a história ainda desse rolê do show de rock. Ah. No restante da semana, né? Esse viado me chamou aí no WhatsApp. E aí ele me mandou umas fotos, eu deixei o pescoço dele totalmente roxo, cheio de chupão. Puta que E aí depois ele ainda foi querer até ir na minha casa pra poder me pedir em namoro. Nossa, tava com quantos anos? Eu tava com uns 17 já. Puta que pariu. Aí graças a Deus eu parei com essas paradas, eu parei com essas cadelagens aí. Nessa época eu tava muito bêbado. Só cadelada, mano. Não Ele tem usava como de não. todo esse loucão aí? Ele nem bebia. Ele tava lá só por causa do show, nem bebia, ele bebia. Tava de gaiato lá. Tava de gaiato, entendeu? Aí você falou, então venha cá. E eu nem lembro qual foi a situação. Ele tinha um cabelo grande, não sei se eu confundi com uma mulher, qual que foi a parada. Entendeu? Puta Eu tava tão bêbado, mas tão bêbado que eu nem lembro, mano. Urubu virou frango o negócio. Só loucura. Essa foi uma das piores paradas que aconteceram, né, mano? Aí depois, com o passar do tempo, né, mano? Conforme eu virei lá o problema familiar e meu irmão me levou numa reunião, quando descobri das minhas paradas, foi um processo até eu poder parar realmente de usar droga. Eu tive várias recaídas, né, mano? Principalmente com álcool. Eu falava, não vou usar, não vou beber. Ia pro rolê, né, andava com peso. É aquilo que... Não tem como, não tem jeito. Nossos pais falam, né, mano? Não sei se os seus pais falam, mas meus pais sempre falaram isso, né? Quem anda com porco come lavagem, né? E aí, não vou beber. Quando eu via, eu já tava com a breja na mão. Quando eu via, eu já tava muito louco, né, mano? E aí, quando que eu decidi realmente parar de usar droga? Porque, tipo assim, eu ia lá, recaía, né, bebia, usava droga, e aí depois eu voltava pra Narcóticos Anônimos, né, mano? Pra tentar parar. E eu não seguia o que os caras falavam, né? Eu continuava frequentando os mesmos lugares, andando com as mesmas pessoas, os mesmos hábitos, né? Aí não tem como. Aí foi quando eu falei, não tá dando mais, né, mano? Agora eu vou ficar firme. Só que eu não conseguia. Até que teve um dia que eu fui pra um rolê, bebi pra caramba. Aí eu roubei meu melhor amigo, né, mano? Eu falei que não tinha dinheiro pra condução e escolhi uma grana com ele, já tava muito bêbado. Fui numa biqueira, comprei um lança-perfume e já fui usando assim, descendo a roda biqueira. Aí nisso, eu tive um apagão. E quando eu voltei a mim, assim, eu tava num ônibus indo pra um lugar que eu nem sabia onde eu tava, né, mano? Com a nuca doendo. E aí, tipo assim, por que eu parei de usar, né, mano? Detalhe, isso, eu desci a roda biqueira, de algum jeito, atravessei uma avenida muito movimentada, cheia de carros, e peguei um ônibus que eu não sabia pra onde tava indo. Depois eu desci e fui pra casa. E por que eu parei de usar? Porque o meu sentimento não era de o que aconteceu, será que alguém me bateu, que minha nuca tava doendo, será que eu fui roubado?
o que tinha acontecido comigo, como é que eu atravessei a avenida, eu poderia ter morrido, eu tive um apagão no meio da rua, poderia ter caído embaixo de um carro. Meu sentimento não era nenhum desses. O meu único sentimento era, cadê aquela droga que tava na minha mão? Eu não tinha terminado de usar ainda. Eu queria terminar de usar. Caramba, mano. Ou seja... E você até hoje você não sabe o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Eu simplesmente tive um apagão. E aí, quando eu voltei a mim, eu tava no ônibus, minhas coisas estavam comigo, eu não perdi nada. Mas eu não sei se alguém me bateu, se eu caí no chão, o que aconteceu, como é que eu atravessei a rua, que ônibus que eu tinha pegado. Caramba, mano, que entendeu? Cabelada, mano. E aí, por que eu parei, mano? Porque eu ia morrer numa dessa daí. E aí eu comecei a perceber de todas as outras vezes que, por exemplo, teve uma vez que eu saí da biqueira com droga na mão e eu dei de frente com a viatura. Os caras poderiam ter me parado ali mesmo, já chegado atirando, alguma parada assim, dentro de tantas outras vezes que eu já fiz um monte de cadelada e eu ia morrer, mano. Entendeu? Sim. O dia que você falou assim, ó, daqui pra frente, nunca mais. Foi 6 de janeiro de 2020. Eu guardo a data, porque cada dia sem usar droga é um milagre. Entendeu? Então, foi nesse dia, porque um dia antes foi essa cadelada aí desse apagão. Aí eu falei, não, mano, eu vou morrer. Foi aí quando eu comecei a me envolver de verdade lá com o pessoal de Narcóticos Anônimos. Foi quando eu comecei realmente a seguir o que fala a programação, evitar hábitos, lugares, pessoas, né? Procurar ir nas reuniões todos os dias, pelo menos nos primeiros 90 dias, para se familiarizar ali com o pessoal, né, pedir ajuda, falar, caralho, mano, eu tô com vontade de usar droga aqui, você pode conversar comigo? Porque, mano, vontade dá e passa. Exatamente. E aí depois que isso, caso aconteça de concretizar o ato, vem arrependimento. Sim, entendeu? Uma vez que você conhece a programação de Narcóticos Anônimos, você nunca mais consegue usar em paz. Porque lá a gente acredita no quê? A gente acredita que realmente é uma doença, né? No entanto, que eu sou compulsivo por qualquer coisa que me dê prazer. Entendeu? Eu acredito que é a doença da adicção. Adicto vem da palavra adicto em inglês, né? Tipo, addicted, que é de, tipo, dependente de algo, escravo de algo. Porque eu era escravo da droga. Nessa situação aí, que o único sentimento que eu tinha era de cadê aquela droga que eu não tinha terminado de usar, é que ela tava me usando, não era eu que tava usando ela. Eu era um escravo. Eu vivia pra isso. Sim. Entendeu? Um soldado das trevas, Exatamente. Da autodestruição, né? E aí, por que eu continuo voltando às reuniões de Narcóticos Anônimos? Porque eu me esqueço, entendeu? Eu esqueço que eu tenho esse problema. E aí, se eu for querer dar um gole, aí eu descobri, né? O problema não é lá pela 15ª dose, quando eu já tô meio lelé, que eu começo a fazer bagunça. Meu problema é a primeira, porque uma pra mim é demais e 1000 não bastam. Eu vou usar até acabar e quando acabar eu vou arrumar algum jeito de conseguir mais. Caramba, que doideira. Uhum. Vamos supor que um loucura. dia você quis falar alguma coisa pra alguém, não deu, não te deixaram. Você tem 1 minuto pra falar o que você quiser aí. Bom, primeiramente eu queria mandar todo mundo a merda. E segundamente eu queria desejar aí pra todo mundo ser feliz e sair de qualquer tipo de vício, mano. Querendo ou não, eu não falo em Narcóticos Anônimos, né? Eu não tô promovendo aqui, só que eu consegui sair do uso de drogas através de um programa de 12 passos. E não existe só Narcóticos Anônimos, existe Alcoólicos Anônimos, existe Naranon, que é pros familiares, o Alanon, que é pros familiares. Todo mundo, né? Não todo mundo, mas assim, todo mundo que tem ou acha que tem ou usa demais, são as pessoas que mais precisam de ajuda. Ao invés de eu colocar coisas no vazio que eu tinha, eu coloquei uma droga. Só que agora eu tenho pessoas que estão querendo um propósito melhor para poder preencher esse vazio que eu tenho. Top. Te fiz tanta pergunta que agora eu falo pra você fazer qualquer uma pra mim. Deixa eu fazer uma pergunta. China, qual que foi a parada mais difícil para você em relação a parar de usar droga? Tipo assim, putz, a parada mais difícil foi acabar com as amizades, foi em não frequentar festa, foi a parada de mudar minha rotina. Qual que foi a parada mais difícil pra você? Amigos. Amigos? Uhum. Amizade Amigos é foda, pra mano. mim foi... Tanto é que eu não tenho mais contato, né? Tanto contato. De vez em quando sou eu que mando mensagem.
Mano, tá bem, tá de boa, você, tá ligado? Mas só isso. Eu não tenho nenhum contato de quem usa droga, mano. Eu tenho o pessoal lá da escola, só que assim, eles não são adictos. Eles conseguem beber uma breja e ficar suave. Se eu beber uma, eu vou querer acabar com a caixa de cerveja, ir pra quente até eu ir usar droga. Então eu sei que eu que não posso. Sim, sim. Mas agora, contato de gente que usa droga, eu não falo mais com ninguém. Nem que esse meu primo aí eu troco muita ideia. Agora que ele foi internado e tal, eu até levei ele numa reunião e tal. Só que, tipo assim, eu não tenho nem muito contato, entendeu? Uhum. Cara, foi um prazer entrevistá-lo aqui. Acho que O prazer foi todo meu. Vai ocorrer de outras vezes eu te chamar mais, que acredito que ainda tenha muita cachorradas aí. Tem muita cadelagem, muita cadelagem. Beleza, mano, foi um prazer, viu? Obrigado. Tamo junto, China. Valeu, Cerejo.